Olá, amigos do Magistrar, estamos de volta aqui em mais uma aula, a nossa aula de número 2. E nessa aula a gente dá continuidade ao estudo das pessoas. Veja comigo, vem comigo para a tela, estamos cuidando aí do tema pessoas, não é mesmo? E a gente está cuidando exatamente do fim da personalidade da pessoa natural. Nós sabemos muito bem que a personalidade da pessoa natural termina com a morte, não é mesmo? E havíamos falado no finalzinho da aula anterior que a morte ela pode ser, primeiro, a chamada morte real, que é aquela em que há um corpo cujas funções vitais cessaram, não é mesmo? Sim, mas nós vamos ter outras espécies de morte. A gente começa, nesta aula de hoje, cuidando exatamente, letra B, da chamada morte civil ou fictícia. Sim, morte civil ou fictícia. Ora, quando falamos em morte civil, trata-se da espécie de morte mais tenebrosa que pode existir. Mas por quê? Ora, porque aqui na morte civil ou fictícia significa tratar uma pessoa que está viva, como se ela estivesse morta. Isso mesmo, significa tratar uma pessoa que está viva como se ela estivesse morta. Então pense comigo, o cara está vivo aqui na minha frente, mas eu vou ignorá-lo. É claro que a morte civil ou fictícia, ela não pode ser aceita. Por que ela não pode ser aceita? Porque ela atinge a dignidade da pessoa humana. Ela ofende a dignidade da pessoa humana, que é princípio estruturador de todo o ordenamento jurídico. Então, por isso que a gente vai repudiar a chamada morte civil ou fictícia. Nada obstante a gente repudia a morte civil ou fictícia, ela não exista no nosso ordenamento jurídico, nós não podemos nos esquecer que, entretanto, existem resquícios, isso mesmo, existem reminiscências da morte civil ou fictícia no nosso país. Mas onde, professora? Ora, nós vamos encontrar um ranço da morte civil ou fictícia no nosso país em dois institutos que se situam lá no mundo do direito sucessório. Quais são esses dois institutos que trazem morte civil ou fictícia pra gente, traz um ranço, traz uma reminiscência de morte civil ou fictícia pra gente? Esses institutos são, primeiro, na exclusão do herdeiro por indignidade. Isso mesmo, na exclusão do herdeiro por indignidade. É o primeiro instituto. E o segundo instituto é o instituto da deserdação. Deserdação. Então veja, na exclusão do herdeiro por indignidade e na deserdação, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma pessoa que foi excluída da sucessão ali porque praticou um ato indigno, ou então ela foi deserdada, ela foi excluída da sucessão porque foi deserdada. Muito bem, nessas duas situações você tem uma pessoa que está viva, mas que ela será tratada como se ela fosse o quê? Morta. Então veja, nesses institutos, na exclusão do herdeiro por indignidade e na deserdação, o que nós temos, sem dúvida, é um ranço, é uma reminiscência, um resquício da chamada morte civil fictícia ainda no nosso país. Ok? Bom, com isso, superada a morte civil ou fictícia, a gente alcança a terceira e última espécie de prova, que é a mais importante para as suas provas de concurso. Coloque letra C para mim, é que nós vamos abordar neste momento a chamada morte presumida. Sem dúvida, a morte presumida é a mais importante. Sabe por quê? Quando a gente fala em morte presumida, anote, na morte presumida não há, com H, não há um corpo. Isso mesmo, não há um corpo cujas funções vitais cessaram. Nós não temos um corpo cujas funções vitais cessaram. Se não temos um corpo cujas funções vitais cessaram, anote, não há prova da materialidade. Realmente, não há prova da materialidade. E aí tudo fica mais difícil. Por quê? Porque não há um atestado de óbito para ser levado para que se promova o registro de óbito, não é mesmo? Então perceba que tudo isso porque não temos prova da materialidade. Tá, mas e aí, professora? Essa morte presumida existe no nosso ordenamento? Existe sim. E essa morte presumida, ela existe tanto em lei especial, como nessa lei geral chamada Código Civil.
Vamos devagarzinho. Primeiro, em lei especial. Onde que a gente encontra a morte presumida? Nessa lei especial, a lei número 9.140 de 95. Lei 9.140 de 95. Sabe o que essa lei lá do ano de 1995 trouxe pra gente? Essa lei informa pra gente que aquelas pessoas, quer anotar? Pode anotar. Aquelas pessoas que participaram de atividades políticas, durante o período da ditadura militar no nosso país, então aquelas pessoas que participaram de atividades políticas durante o período da ditadura militar no nosso país, elas foram consideradas por essa lei como presumidamente mortas. Elas foram consideradas por essa lei como presumidamente mortas. Então, essa lei traz uma resposta para milhares de famílias cujos entes queridos haviam desaparecido ali. Durante a ditadura militar, participavam ativamente e desapareceram. Então, essa lei trouxe uma resposta. Olha, essas pessoas morreram. Infelizmente, essas pessoas morreram e nós vamos considerar essas pessoas como presumidamente mortas. Por quê? Porque nós não temos um corpo para apresentar para as famílias. Percebeu? Então, morte presumida em lei especial está na Lei 9.140 de 95. Mas eu falei para você que a morte presumida ela também se encontra dentro dessa lei geral chamada Código Civil. Dentro do Código Civil, nós vamos encontrar também a morte presumida. Em dois pontos. Em dois pontos, vale notar que não se confundem. Nós vamos ter a morte presumida numa primeira situação, que não terá nada a ver com a morte presumida da segunda situação que eu vou apresentar aqui para vocês. Então vem comigo para a tela, olha lá, perquirindo a morte presumida dentro do Código Civil, nós vamos encontrar a morte presumida primeiro, lá no artigo 7º. Então, primeiro eu vou falar da morte presumida pelo artigo 7º. Aí depois que eu estudar a morte presumida pelo artigo 7º, a gente vai caminhar um pouquinho mais dentro do Código Civil e nós também vamos encontrar a morte presumida agora em um outro ponto. Onde? Lá no procedimento da ausência. Lá no procedimento da ausência. Então, enfim, morte presumida está no artigo 7º e também está lá no procedimento da ausência. Duas manifestações de morte presumida que não se confundem. Muito bem, tá. Vamos começar pela morte presumida do artigo 7º. Morte presumida do artigo 7º. Olha como que esse dispositivo diz pra gente. Ele fala assim, lá no seu caput, importante, ele fala assim: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Grifei aí, marquei agora para você, sem decretação de ausência, 2 pontos. E aí chegam 2 incisos para gente que a gente já vai conferir. Então veja, pode ser declarada a morte presumida, vírgula, sem decretação de ausência. Essa parte final que eu destaquei é muito importante. Por que o legislador insere isso no caput do artigo 7º? Porque ele está querendo dizer assim para a gente, olha, a morte presumida daqui não tem nada a ver com o procedimento da ausência. É que mais à frente no Código Civil nós vamos ter uma outra manifestação de morte presumida que é no tal do procedimento da ausência. Percebeu? Então essa morte presumida aqui, ela acontece sem ter procedimento de ausência. Quais são as 2 situações de morte presumida sem se falar em ausência? Vem comigo para os incisos do artigo 7º. Inciso primeiro. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Essa é a expressão que o legislador se utiliza. Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. O que nós vamos encontrar aqui? Aquelas situações de problema de prova que geralmente envolvem tragédias. Tragédias, como assim? O cara entrou dentro do avião, o avião caiu ali no mar, procuraram o corpo dele, não encontraram. Morte presumida desse sujeito. Ah, vai ter que abrir procedimento de ausência. Não. O sujeito entrou na embarcação, o navio afundou. Procuraram o corpo dele, não encontraram. Morte presumida, sem procedimento de ausência. Essas situações se encaixam no inciso primeiro, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Muito bem. Mas nós vamos encontrar uma outra situação de morte presumida em que também não é aberto o procedimento de ausência, que está no inciso 2º do artigo 7º. Veja comigo na tela. Olha o que ele diz, inciso 2º.
Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Como assim, professora? Não entendi. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, explico. Imagine comigo, aqui você tem uma pessoa que foi para a guerra. Imaginou uma pessoa que foi para a guerra? Beleza. Imagine mais, essa guerra já acabou. Já há quanto tempo? Há no mínimo 2 anos. Guardou o prazo? No mínimo 2 anos que a guerra acabou. E sabe o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa não apareceu mais. Então o cara foi para a guerra, tem no mínimo 2 anos que a guerra acabou e esse sujeito não apareceu mais. Não foi encontrado mais. Veja que será declarada a morte presumida dele. Eu te pergunto, mas tem que abrir procedimento de ausência. Não, não tem que abrir procedimento de ausência. Será declarada a morte presumida dele sem decretação de ausência. Então, veja, são 2 as situações de declaração de morte presumida sem ter que se abrir procedimento de ausência. A primeira, aquelas situações de tragédia, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. A segunda, do cara que foi para a guerra, tem 2 anos que a guerra acabou e ele não apareceu. Ok. Professor, então não tem que abrir procedimento de ausência nessas situações? Não. Mas atenção, atenção. Deverá ser preenchido um requisito para as 2 situações. Sabe qual que é o requisito? Vou te contar agora. Deverão ser esgotadas todas as buscas e averiguações. Isso mesmo. Deverão ser esgotadas todas as buscas e averiguações. O que significa? Tem que procurar, só se não achar mesmo é que o juiz, sentadão na cadeira dele, vai declarar aquele sujeito como presumidamente morto. Compreendeu? Essa é a ideia. Então veja que a exigência desse requisito para os 2 incisos do artigo 7 se apresenta para a gente no parágrafo único do artigo 7º, que você confere comigo agora. Olha o que o parágrafo único do artigo 7º vai dizer para a gente. A declaração de morte presumida, nesses casos, quais são os casos? Do inciso 1º e do inciso 2º. Então, a declaração de morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então é necessário preencher esse requisito. Um detalhe interessante. O juiz, na sentença, ao declarar aquele sujeito como presumidamente morto, o juiz deve inserir na sentença a data provável do falecimento. Então, o juiz vai declarar aquele sujeito como presumidamente morto e vai inserir naquela sentença a data provável do falecimento. Olha lá, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Muito bem. Então, note comigo que essa é uma primeira manifestação de morte presumida que temos no Código Civil, a do artigo 7º. Então, fique atento aí, aparece, prova de magistratura, já vi muito, não é mesmo? Do sujeito que entrou no barco, o barco afundou, não encontraram o corpo, morte presumida, artigo 7º, inciso 1º, esgotar todas as buscas e averiguações, tem que abrir a ausência. Não, nada disso. Muito bem. Bom, superada a morte presumida do artigo 7º do Código Civil, em que não se fala de ausência, onde que a gente vai encontrar mais morte presumida no Código Civil? Saltando um pouquinho à frente no Código Civil, nós vamos encontrar a morte presumida lá na ausência. Veja, a ausência é um procedimento longo que vai demorar anos, que está no Código Civil a partir do artigo 22 até o artigo 39. Código Civil a partir do artigo 22 até o artigo 39. Bom, vamos abrir uma grande janela aqui no nosso cadernão para a gente falar do procedimento da ausência. Por que nesse momento nós vamos estudar o procedimento da ausência? Ora, porque haverá um determinado momento no procedimento da ausência em que o juiz vai olhar para o ausente e vai declará-lo como presumidamente morto. Sim, vai presumir a morte do ausente. Quando que isso acontecerá? Me acompanhe, venha comigo. Para a gente começar o papo sobre a ausência, eu tenho que te contar inicialmente as hipóteses que autorizam a abertura do procedimento da ausência. Então coloca aí na tela hipóteses que autorizam
a abertura do procedimento da ausência. Hipóteses que autorizam a abertura do procedimento da ausência. Nós temos aí duas hipóteses. A primeira hipótese está lá no artigo 22, que está na tela aí para você. Já vou ler para você esse artigo 22. Mas deixa eu te contar, inicialmente, antes de ler o 22. Sabe o que nós vamos ter aqui nessa primeira hipótese, que é cogitada no artigo 22? Simplesmente o seguinte: aqui a pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios. Sim, quer anotar? Primeira hipótese, artigo 22, puxa a setinha. O desaparecimento da pessoa sem deixar vestígios. É isso que acontece. Então a pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios. É o famoso foi comprar cigarro e nunca mais voltou, não é mesmo? Você tá pensando nisso? Sim, o cara saiu para comprar cigarro, virou para a mulher dele e falou: eu volto já. Sumiu. Saiu, nunca mais voltou. Veja que essa é uma primeira situação, é que todo mundo lembra para as provas, né? O que ocorre aqui é um simples desaparecimento da pessoa, ela não deixa nenhum vestígio. Muito bem. Mas nós vamos ter uma segunda hipótese, que aí todo mundo esquece na hora da prova, não é o seu caso, o aluno do magistrar, não é mesmo? Uma segunda hipótese que também autoriza a abertura do procedimento da ausência. Qual que é essa segunda hipótese? Vem comigo para a tela. A segunda hipótese está lá no artigo 23. Artigo 23, já leio o 22 com 23, tá? É a que está no artigo 23. Sabe qual que é essa hipótese do 23? É aquela hipótese em que a pessoa, aqui no 23, na segunda hipótese, a pessoa também desaparece do seu domicílio. Então aqui ela também desaparece do seu domicílio. Acontece que, olha a maluquice, antes dela sumir, ela nomeia um mandatário. Isso mesmo, ela dá poderes para uma pessoa, para essa pessoa representá-la no dia a dia. Então ela dá poderes a um mandatário. Acontece que, imagine comigo, esse mandatário, esse representante, ele não quer ou não pode continuar com esses poderes. Isso pode acontecer, ele não quer ou não pode continuar com aqueles poderes. Ou aqueles poderes que foram dados a ele são insuficientes para gerir a vida do sujeito que está distante. Então perceba, o sujeito some também aqui nessa segunda hipótese do artigo 23. Só que nessa hipótese do artigo 23, antes de ele sumir, ele nomeia um mandatário, então ele dá poderes para esse mandatário representá-lo. Enquanto o mandatário estiver representando, ótimo. Problema surge é quando o mandatário não quer ou não pode continuar com aqueles poderes, ou aqueles poderes são insuficientes para gerir a vida daquele sujeito que desapareceu. Aí estamos diante de mais uma possibilidade de se abrir o procedimento da ausência. Então perceba comigo, quais são as duas situações? Vamos para a tela, vamos ler o que o Código Civil traz para gente. A primeira hipótese, a mais simples de todas, mais comum, está lá no artigo 22, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, o juiz abre o procedimento declarando ali a ausência. Muito bem. Qual que é a segunda hipótese? O cara também some, só que aquele nomeia curador. O sujeito também some, só que aquele nomeia um mandatário, o mandatário não serve para nada, né? Olha aí comigo, artigo 23. Também se declarará a ausência e também se nomeará curador, quando o ausente deixar mandatário. Mas veja, o mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Então veja, é muito importante que você guarde quais são as hipóteses que autorizam a abertura do procedimento da ausência. Sem muita decoreba aqui, mas raciocinando comigo. Primeira hipótese, a pessoa simplesmente desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios. É a primeira hipótese. Segunda hipótese, a pessoa também desaparece. Acontece que antes dela desaparecer, ela nomeia um mandatário e o mandatário não serve para nada. Então ela também desaparece. Antes de desaparecer, nomeia o mandatário não serve para nada. Essa é a segunda hipótese. Muito bem. Bom,
Se já somos sabedores das hipóteses que autorizam a abertura do procedimento da ausência, vamos descer a ele, ao procedimento da ausência. O procedimento da ausência, eu já te disse, é um procedimento longo, que demora anos, que está descrito no Código Civil a partir do artigo 22, não é mesmo? E ele é subdividido em fases, E aí nós vamos anotar a primeira fase, vamos ficar atentos aí à primeira fase. Na primeira fase, entenda comigo a história para depois anotar os itens importantes aí. Aquela senhora, imagine, ela chega para o juiz e fala, senhor juiz, o que aconteceu? Não, meu marido foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O juiz vai olhar para ela e vai falar, opa, minha senhora, tô sentindo cheiro de ausência, eu vou abrir o procedimento para a senhora, vou abrir o procedimento de ausência. Perceba que essa é a primeira fase. E alguém tem que comunicar ao Poder Judiciário o desaparecimento daquela pessoa. Ah, então alguém tem que ir lá e cutucar o Poder Judiciário, falar com o Poder Judiciário que a pessoa sumiu. Sim. Quem que vai falar? Quem que comunica ao Poder Judiciário que aquela pessoa sumiu? Algum interessado, no meu exemplo eu coloquei a mulher do cara, não é mesmo? Algum interessado, ou o próprio Ministério Público, o próprio MP, tá? Então, algum interessado ou o próprio Ministério Público vira para o juiz e fala, ó, fulano desapareceu. Muito bem. E aí, então, começa essa primeira fase. Qual que é a primeira coisa que o juiz faz? Primeira coisa que o juiz faz, declara a ausência daquele sujeito. Declara aquele sujeito como ausente. Então, olha aí, ó, o primeiro item da primeira fase, declaração de ausência. Então, a primeira coisa que acontece aí é a declaração de ausência. Não é declaração de morte. Morte presumida, nada disso. O juiz está declarando que aquele sujeito está desaparecido. O juiz não está declarando que ele morreu. Está declarando que ele está desaparecido. Nessa primeira fase, no que o juiz vai declarar a ausência, o juiz vai virar para essa mulher e vai falar o seguinte, mas minha senhora, o seu marido deixou bens? Aí ela fala, deixou. Ele deixou 2 carros, ele deixou uma fazenda, ele deixou 2 apartamentos. Então, olha o juiz com a vassourinha dele, varrendo para um determinado cantinho esses bens. Sabe o que o juiz está fazendo? Ele está promovendo a arrecadação dos bens. Então, isso acontece ali, na primeira fase. Então, vem comigo para a tela. Ocorrerá a declaração de ausência e a arrecadação dos bens. Então, estará havendo a arrecadação dos bens do ausente. No que o juiz olha para aqueles bens, o juiz pensa, puxa, mas espera lá, esses bens estão sem o titular deles para administrá-los. E o juiz pensa, opa, eu vou ter que nomear alguém para administrar esses bens. Então, o juiz nomeia um curador. Isso tudo está acontecendo ali na primeira fase. O juiz está declarando a ausência, arrecadando bens, nomeando um curador. A figura do curador aqui se presta a administrar os bens deixados pelo ausente. Então, o juiz vai nomear um curador. O curador vai administrar os bens deixados pelo ausente. Ah, professora, mas quem será nomeado como curador? O artigo 25 fala pra gente quem será nomeado como curador. E quando você pega esse artigo 25, logo no caput dele menciona-se a figura do cônjuge. Claro, eu te pergunto, tem pessoa mais indicada a ser nomeado como curador do que o cônjuge? Claro que não. Então, o cônjuge será nomeado como curador. Mas, professora, vamos imaginar que aquela pessoa sumiu, foi comprar cigarro e nunca mais voltou, e ela não era casada. Não tem cônjuge. Inclusive, foi a mãe dessa pessoa que foi ao Poder Judiciário e falou sobre a ausência dessa pessoa. Ah, não tem cônjuge? Não, não tem cônjuge. Então, veja que o Código Civil vai dizer pra gente que, olha lá, os pais ou descendentes, nessa ordem. Os pais ou descendentes, nessa ordem, irão administrar aqueles bens. Então, veja, não tem cônjuge, não? Vamos nos pais. Vai ali no pai, na mãe. Ah, o pai e a mãe não têm condição ou já morreram? Vamos aos descendentes. 2 informações importantes. A lei fala pais ou descendentes nessa ordem. Primeiro vai nos pais, depois vai nos descendentes. Segundo, o dispositivo fala pais. O dispositivo não fala ascendentes. O dispositivo fala pais. Os pais ou descendentes
nessa ordem. Detalhe, maldade para concurso. Todas as vezes que você estiver lendo um artigo de lei e o artigo falar fulano, beltrano e ciclano nessa ordem, ou tal coisa vai acontecer assim, assim, assado, nessa ordem, memoriza a ordem. Por quê? Porque eles vão cobrar isso na prova com a ordem invertida. Então, os pais ou descendentes nessa ordem. Ah, tá, mas professor, e se aquele sujeito não era casado? Não tinha pai, nem mãe, nem descendente? Aí o juiz vai ter que nomear um terceiro. Sim, o juiz vai ter que nomear um terceiro para ser curador ali, uma pessoa que ele entenda hábil a desempenhar aquela função. Então, veja bem que será nomeado como curador um terceiro. Veja que essas pessoas estão no artigo 25 do Código Civil. Artigo 25 do Código Civil. Mas, professora, tô com o artigo 25, com os parágrafos do artigo 25, encontrei essas pessoas aqui. Quem? Cônjuge, pais ou descendentes, terceiro. Mas, professor, o artigo 25 não mencionou companheiro ou companheira. E se aquele sujeito que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, ele não era casado, mas vivia em união estável? O companheiro pode ser nomeado como curador ou a companheira? Claro que sim. Aqui o legislador se omite nesse ponto, mas nós vamos ter um enunciado que foi aprovado em jornada de direito civil que deixa isso muito claro. A doutrina está dizendo muito claramente para a gente, claro que o companheiro deve ser nomeado como curador também. Então vem comigo para a tela, é o enunciado de número 97 do Conselho da Justiça Federal. Olha o que este enunciado vai dizer para a gente. No que tange à tutela especial da família, as regras do Código Civil que se referem apenas ao cônjuge, devem ser estendidas à situação jurídica que envolve o companheiro, como, por exemplo, na hipótese de nomeação de curador dos bens do ausente. Artigo 25 do Código Civil. Então, o companheiro pode ser nomeado como curador também? Resposta, pode sim. Muito bem. Bom, com isso, você superou a primeira fase do procedimento da ausência. Então, o que houve mesmo? Rapidamente, houve a declaração de ausência, a arrecadação dos bens, a nomeação de um curador para administrar esses bens e vimos quem é que pode ser a pessoa do curador. Ótimo. Mas vamos além. Irá correr um lapso temporal e aí alcançaremos a segunda fase do procedimento da ausência. Coloque segunda fase. Essa segunda fase, ela é conhecida como fase da sucessão provisória. Isso mesmo, anote, segunda fase, fase da sucessão provisória. Ah, tá bom, professora, tem que correr um lapso temporal. Mas, professora, o quê? Automaticamente, corrido o lapso temporal, já chegaremos nessa segunda fase? Não. Irá correr o lapso temporal e eu vou te contar, algum interessado vai informar ao juiz que foi corrido o lapso temporal. Ah, então algum interessado tem que ir lá cutucar o juiz para o juiz ir para a segunda fase. Quais são os interessados? Já começa anotando. Os interessados que vão falar para o juiz ir para a fase da sucessão provisória, para a segunda fase, são aquelas pessoas que estão lá no artigo 27 do Código Civil. Então, são as pessoas descritas no artigo 27. Por exemplo, Juninho. Juninho é o filho do cara que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Juninho tem 27 anos. Juninho vai diante do juiz e fala, seu juiz, um dia meu pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou, minha mãe veio aqui, comunicou o senhor o desaparecimento do papai não voltou. Vamos para a segunda fase, já temos prazo para isso. Ok? E por que Juninho está tão interessado nessa segunda fase? E mais, qual é o lapso temporal que tem que ser considerado? Tudo isso será respondido agora. Vem comigo para a tela. Segunda fase do procedimento da ausência. Como é que é conhecida essa fase? É a fase da sucessão provisória, que está lá no artigo 26 do Código Civil. Fase da sucessão provisória, artigo 26 do Código Civil. Primeira pergunta, qual é o prazo que deverá ser considerado para a gente alcançar a fase da sucessão provisória? O prazo está no próprio artigo 26 do Código Civil, quando ele nos informa que o prazo será de 1 ano ou de 3 anos a contar da arrecadação dos bens.
Como assim, professor, 1 ano ou 3 anos a contar da arrecadação dos bens? Explico, veja. Essa arrecadação dos bens diz respeito à primeira fase, não é mesmo? Então, olha aqui a primeira fase. Veja bem a primeira fase. Houve a declaração de ausência, a arrecadação dos bens, a nomeação de um curador. E ali, a partir dessa arrecadação dos bens, nós vamos considerar 1 ou 3 anos. E aí, algum interessado, qualquer um daqueles lá do artigo 27, vai requerer ao juiz a abertura da sucessão provisória. Mas, afinal de contas, professora, será considerado 1 ano ou serão considerados 3 anos para que se alcance a sucessão provisória? Bom, na verdade, a resposta aqui é depende. Pode ser 1 ano ou 3 anos. Depende do quê, professora? Depende da hipótese que autorizou a abertura do procedimento da ausência. Mas como? Nós não sabemos que existem 2 hipóteses que autorizam a abertura do procedimento da ausência? A primeira hipótese é aquela mais simples, a mais comum, que está no artigo 22, qual que é? O sujeito foi comprar cigarro e nunca mais voltou, houve um simples desaparecimento. Para essa primeira hipótese, ou seja, a hipótese mais simples, você vai considerar o prazo menor. Será o prazo de 1 ano. Então, para a hipótese do artigo 22, a primeira hipótese em que houve o simples desaparecimento, aí você considera o prazo de 1 ano. Para a segunda hipótese, qual que é a segunda hipótese? A hipótese mais complexa, aquela do artigo 23, que você já anotou, em que o sujeito também desapareceu. Acontece que aqui, antes dele desaparecer, ele nomeou um mandatário, e esse mandatário não serve para nada, não é mesmo? Não quer ou não pode continuar com os poderes que lhe foram outorgados, ou esses poderes são insuficientes, enfim, o mandatário não serve para nada. Para essa segunda hipótese, veja, para a hipótese mais complexa, vamos considerar o prazo maior, que é o prazo de 3 anos. Percebeu? Então, por isso que a gente colocou. Isso foi extraído do artigo 26. Qual é o prazo para algum interessado requerer a sucessão provisória? Volta comigo na tela. 1 ou 3 anos. Tudo dependerá da hipótese que tenha autorizado a abertura do procedimento da ausência. Muito bem. Mas então, ocorreu ali 1 ano, né? Vamos imaginar que a abertura do procedimento da ausência se deu na primeira hipótese, um simples desaparecimento, correu 1 ano ali da arrecadação dos bens, Juninho chega diante do juiz e fala com ele, seu juiz, vamos para a sucessão provisória. A pergunta é, por que o Juninho está tão interessado nesta segunda fase, a fase da sucessão provisória? Em outras palavras, qual será o efeito da sucessão provisória? Ora, o efeito será o seguinte, pense comigo, sabe aqueles bens que foram arrecadados inicialmente e que estão concentrados nas mãos do curador? Pois bem, agora esses bens serão partilhados entre os herdeiros. Então, veja, haverá realmente uma sucessão, só que uma sucessão provisória, como veremos aqui. Então, veja, se o ausente deixou testamento, esse testamento será aberto. Ah, não deixou testamento, não, procede-se ao inventário e à partilha dos bens naturalmente. E daí que Juninho, então, foi contemplado com um apartamento. O irmão do Juninho com outro apartamento. Então, este é o grande efeito da sucessão provisória. Volta comigo na tela. Haverá a partilha de bens, os bens serão partilhados e haverá a imissão na posse. Imissão com I, não é com E de emissão de cheque não, hein? Pelo amor de Deus, com I. Imissão, emitir-se, significa entrar na posse. Então, os herdeiros, eles vão entrar na posse. Percebeu? Então, haverá uma imissão na posse. Os herdeiros vão entrar na posse. Veja, o que está sendo dado é apenas a posse. Ah, tá. Por que o que é dado é apenas a posse, professor? O que isso significa? Ora, significa que se Juninho, ele quiser morar ali, ele pode? Pode. Se ele quiser alugar aquilo ali, ele pode? Pode. Ele tem a posse. Ah, não, mas ele quer vender o apartamento. Pode? Não, vender não pode não. Por quê? Porque ele só tem a posse. Ele ainda não tem a propriedade. Percebeu? Então, o que é dado é tão somente a posse. Sabe por que o legislador vai a conta-gotas assim, dá a posse inicialmente sem dar a propriedade? Ora, porque tem pouco tempo que o homem sumiu e o homem pode voltar a qualquer momento. Então, por isso que o legislador dá inicialmente a posse para os herdeiros. É feita a partilha e é dada a posse aos herdeiros. Imissão na posse. Esse é o grande efeito da sucessão provisória. Um detalhe interessante, se você viu que o artigo 26 do Código Civil trouxe aqueles prazos de 1 ou 3 anos, eu quero que, entretanto, você tenha uma observação no seu cadernão, obs no seu cadernão, que é em relação ao seguinte.
Tem alguns autores, entretanto, que vão entender que a gente não deve considerar os prazos do artigo 26, aqueles prazos de 1 ou 3 anos que eu expliquei inicialmente. Como assim alguns autores entendem que a gente não deve considerar esses prazos, professora? É porque alguns autores vão dizer que esse artigo 26 ele teria sido revogado tacitamente lá com o parágrafo 1º do artigo 745. Então, teria havido uma revogação tácita do artigo 26 por força do parágrafo 1º do artigo 745 do CPC de 2015. Então, repito, o parágrafo 1º do 745 do CPC de 2015 teria revogado tacitamente, não expressamente, tacitamente, esse artigo 26, de tal modo que a gente não consideraria aqueles prazos de 1 ou 3 anos. Tá, mas qual seria o prazo a ser considerado então, professora? Vamos conferir esse artigo 745 e o seu parágrafo 1º? Olha o que ele vai dizer pra gente. Você está colocando aí a observação, não é mesmo? E você colocou, para alguns autores, o artigo 26 do Código Civil teria sido revogado tacitamente pelo parágrafo 1º do 745 do CPC de 2015. Vamos ler o 745 caput inicialmente, que começa lá cuidando do procedimento da ausência. Olha lá. Feita a arrecadação dos bens, que acontece ali no início, como você sabe. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, na internet, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 ano ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Muito bem. Aí olha o que diz o parágrafo 1º desse 745 do CPC de 2015. Parágrafo 1º. Findo o prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto em lei. Então, fim do prazo previsto no edital. Então, não seria aquele prazo de 1 ou 3 anos, pois o que deveria ser considerado seria o parágrafo 1º do 745. Uma vez que esse dispositivo do CPC teria revogado aquele dispositivo do Código Civil. Tá. Bom, por que eu coloco isso a título de observação? Porque realmente isso é posicionamento de alguns autores. Outros autores trazem o artigo 26 firme e forte e não mencionam essa revogação tácita, que teria sido promovida pelo parágrafo 1º do 745. Então, para a sua prova, você leva aí os dois posicionamentos. Você tem que levar o máximo possível para a sua prova. Então, por isso que eu não estou falando de forma estanque, nem num sentido, nem no outro sentido. Entenda aí os dois posicionamentos que temos. Tudo dependerá da obra que você consulte, ok? Mas, enfim, veja comigo que se deu ali a sucessão provisória, em que houve a partilha dos bens e os herdeiros entraram na posse daqueles bens, e aí correrá mais um lapso temporal. E agora sim, certo? O prazo de 10 anos. Então, depois da sucessão provisória, agora não tem discussão, 10 anos depois, Juninho volta ao tribunal e fala assim, senhor juiz, papai não apareceu mesmo, já tem 10 anos que houve a partilha dos bens, vamos para a fase final, que é a terceira fase, que é chamada de fase da sucessão definitiva. Vem comigo para a tela. Então, vem comigo para a terceira fase do procedimento da ausência, que é a fase da sucessão definitiva. Veja que o prazo que eu te informei ali, a partir da sucessão provisória, é um prazo de 10 anos, que está lá no artigo 37. Então, olha aqui o prazo, 10 anos após a sucessão provisória. E por que agora Juninho está tão louco com a sucessão definitiva aí, que vai chegar 10 anos depois da sucessão provisória? Por quê? Quais serão os efeitos? Bom, é que aqui, depois de 10 anos da sucessão provisória, veja, haverá a sucessão definitiva e nessa sucessão definitiva, se os herdeiros tinham até então somente a posse, agora eles passam a ter a propriedade dos bens.
Então é dada a propriedade aos herdeiros. Então agora se Juninho quiser vender aquele apartamento, pode? Pode. Tudo isso porque é aqui, nesse momento da sucessão definitiva, na terceira fase, ao final do procedimento, é que é declarada a morte presumida do ausente. Então veja, a morte presumida do ausente ocorre não é no início do procedimento, não é quando da sucessão provisória, mas sim quando da sucessão definitiva. Então, por isso que o artigo 6º disse pra gente, a existência da pessoa natural termina com a morte, ponto e vírgula. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Veja que um primeiro caso, que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, está nesse 37, que é 10 anos depois da sucessão provisória. Então, 10 anos depois da sucessão provisória, o ausente, ele será considerado como presumidamente morto. Por isso é dada a propriedade aos herdeiros. Veja aí um resumo das fases. Então, nós temos 3 fases do procedimento da ausência. Você tem que ter isso tudo aí muito bem arquivado aí, né? No escaninho, nos escaninhos do seu cérebro, não é mesmo? Então, na primeira fase, haverá a declaração de ausência, não de morte. A declaração de ausência, a arrecadação de bens, a nomeação de curador para administrar esses bens. Na segunda fase, na fase da sucessão provisória, os bens serão partilhados, os herdeiros irão se emitir, irão entrar na posse dos bens. E aí, na terceira fase, finalmente, quando da sucessão definitiva, o ausente é declarado presumidamente morto, e aí é dada a propriedade aos herdeiros, é concedida a propriedade aos herdeiros. Então, veja que interessante, né? Essas 3 fases aí, muito bem. Veja, quando mesmo da sucessão provisória para a sucessão definitiva? 10 anos, não é mesmo? 10 anos, conforme artigo 37. Mas deixa eu te contar um detalhe interessante. Tem uma situação que a lei traz para a gente que irá autorizar a sucessão definitiva independentemente dessa linha do tempo, independentemente de se passar pelas fases anteriores do procedimento da ausência. Ou seja, existe uma situação que está descrita no Código Civil em que basta que o interessado apresente ao juiz aqueles requisitos que o juiz, independentemente de ter um procedimento em andamento ou nunca ter aberto o procedimento da ausência, o juiz vai saltar lá para a sucessão definitiva. Quais são esses requisitos onde eles se encontram no Código Civil? Lá no artigo 38. Então veja que a sucessão definitiva ela pode se dar com base no artigo 37, que é 10 anos depois da sucessão provisória, sabemos muito bem, mas também com base no artigo 38. E é essa hipótese aqui que nos interessa. Mas quais são os requisitos que o 38 exige, professora? Bom, primeiro, que a pessoa que tenha sumido, que esteja desaparecida hoje, data em que Juninho procura o Poder Judiciário, essa pessoa tem que ter no mínimo 80 anos de idade. Então, no mínimo 80 anos de idade. Quando eu falo no mínimo 80 anos de idade, o pai do Juninho, então, hoje ele tem que ter 80 anos, 81, 82, 83, enfim, é no mínimo 80 anos de idade. E mais, simultaneamente deverá ser preenchido um segundo requisito. Qual? Um lapso temporal de desaparecimento dessa pessoa. Como assim? Essa pessoa que hoje tem no mínimo 80 anos de idade, ela tem que estar sumida, desaparecida há no mínimo 5 anos. Então, veja, falei no mínimo 5 anos. Pode ser 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Enfim, no mínimo 5 anos, que não se tem mais notícia dessa pessoa. Então, eu preciso desses 2 requisitos simultaneamente. A pessoa que está desaparecida hoje, ela tem que ter no mínimo 80 anos de idade e no mínimo 5 anos que essa pessoa está desaparecida. Se o Juninho apresentar ao juiz esses 2 requisitos simultaneamente, veja, imagine que esse procedimento nunca foi aberto, mas o Juninho tem os 2 requisitos para apresentar para o juiz já vai abrir isso aí do final. Ele já abre fazendo uma partilha e dando propriedade aos herdeiros e declarando aquele sujeito que desapareceu como presumidamente morto. Ah, mas vamos imaginar que o Juninho chega para o juiz e fala assim, seu juiz, o meu pai hoje tem 79 anos e tem 5 anos que ninguém sabe dele. Opa, o requisito do tempo de desaparecimento foi cumprido.
mas não foi cumprido o requisito do mínimo de idade. Ele só tem 79 anos, ele tem que ter no mínimo 80. Será que o juiz abre o procedimento do final da sucessão definitiva? Não, o juiz vai abrir do início, porque os dois requisitos do 38 não foram preenchidos. Então o juiz abre do início, arrecadando os bens, nomeando curador, não é mesmo? Declarando a ausência. Aí passa um ano. Aí o pai do Juninho agora ele já tem 80 e tem 6 anos que ele está desaparecido. Agora o Juninho volta diante do Poder Judiciário, não é para ir para a sucessão provisória. O Juninho volta, vira para o juiz e fala, seu juiz, preenchemos agora os requisitos do artigo 38. Vamos para o final do procedimento. Então o juiz já vai saltar lá para o final, lá para a sucessão definitiva, declarando ali aquele sujeito como presumidamente morto e já dando a propriedade para os herdeiros. Isso tudo porque alcançamos os dois requisitos do artigo 38. Então veja, sucessão definitiva no procedimento da ausência pode acontecer diante de duas situações. Primeiro, a do artigo 37, 10 anos depois da sucessão provisória. E segundo, independentemente do procedimento da ausência, se a pessoa que desapareceu, ela tem hoje no mínimo 80 anos de idade e há no mínimo 5 datem as últimas notícias desta pessoa. É o que diz o artigo 38 do Código Civil. Muito bem. Bom, mas neste momento a pergunta é, mas professora, e se esse sujeito, aquela pergunta que não quer calar, agora que você já estudou todo o procedimento da ausência, já sabe as hipóteses que autorizam sucessão definitiva, que é quando haverá a morte presumida, a pergunta que não quer calar é, mas professora, e se esse sujeito volta? Como é que fica? E se houver o reaparecimento do ausente? É esse tópico que você aborda comigo. Coloque esse título no cadernão. Reaparecimento do ausente. Se aparecer em prova uma questão dessa natureza, você tem que perquirir no enunciado da questão quando que se deu o retorno do ausente. Porque pense, imagine que o ausente ele tenha aparecido antes ali da sucessão definitiva. Então, se o ausente reaparecer até a sucessão definitiva, ainda não houve a sucessão definitiva, ele ainda não foi declarado presumidamente morto, em princípio não tem problema nenhum. O que os herdeiros têm é apenas a posse, vamos devolver a posse aqui dos bens para o sujeito que voltou. E, aliás, por isso que foi dada tão somente a posse, porque ele poderia voltar. E foi isso que aconteceu, ele voltou ali até a sucessão definitiva. Vamos devolver a posse ali para o sujeito que retorna. Muito bem, então coloco aí, o ausente receberá os bens de volta. Então, se o ausente reaparecer até a sucessão definitiva, o ausente receberá os bens de volta. Problema é, você deve estar pensando, se tiver havida sucessão definitiva e o ausente volta. O ausente volta quando? Houve a sucessão definitiva, foi declarado presumidamente morto, foi dada a propriedade para os herdeiros e o ausente voltou. Voltou 10 anos após a sucessão definitiva. Se ele volta dentro de 10 anos, quando eu falo dentro de 10 anos, é 1 ano depois da sucessão definitiva, 2 anos, 3 anos, enfim, dentro de 10 anos após a sucessão definitiva. O legislador cuidou disso lá no artigo 39. Vem comigo para a tela. Se o ausente reaparecer dentro de 10 anos após a sucessão definitiva, está lá no artigo 39. Esse ausente vai receber os bens no estado em que se encontrem. Então, vamos devolver os bens ali para o ausente. Olha só, inclusive os subrogados em seu lugar. Como assim, inclusive, os subrogados em seu lugar? O que significa isso, subrogados em seu lugar? Subrogado significa o que substituiu aquele. Então, imagine um exemplo. O Juninho herda aquele apartamento que vale R$500 mil. Juninho vende aquele apartamento e compra outro apartamento e coloca no lugar, com o dinheiro daquele apartamento que o pai havia deixado, comprou outro apartamento. Esse segundo apartamento se subroga no lugar do primeiro, passa a ocupar o lugar do primeiro. Esse segundo apartamento será entregue ao pai, o pai que reapareceu. Então veja, se o ausente voltar, em qual prazo? Dentro de 10 anos após a sucessão definitiva, ele vai receber os bens no estado em que se encontrem, inclusive os subrogados em seu lugar. Então, o segundo apartamento, que foi comprado com o dinheiro do primeiro, será entregue ao pai. Puxa, professora, que interessante isso. Mas, professora, e se o Juninho vendeu o apartamento de 500 mil, gastou 200 mil, comprou um apartamento mais baratinho de 300? Esse de 300 tem que ser devolvido ao pai. É o subrogado em seu lugar. Mas, professora, e se aconteceu o contrário? Juninho juntou 200 mil com o seu trabalho, vendeu o apartamento de 500.
Juntou o dinheiro ali, tem agora um apartamento de 700 mil que ele comprou. Esse apartamento de 700 mil é que tem que ser entregue? Opa, pera lá. Aí é claro que não, né? Senão haverá um enriquecimento injusto em favor ali do ausente que retorna. Veja, Juninho tem que devolver ao pai os 500 mil, não sei como que ele vai levantar essa grana, se ele vai vender o apartamento, se ele vai pedir dinheiro emprestado, enfim, ele tem que pagar aos pais os 500 mil. Mas os 200 mil, claro que vão continuar para ele. Assim é a interpretação mais adequada desse artigo 39. Mas veja, o 39 destaca, ele fala que se o Juninho aparecer dentro de 10 anos após a sucessão definitiva. Mas aí, por fim, e se o ausente aparecer depois dos 10 anos mencionados no artigo 39? Digo, 11 anos depois da sucessão definitiva, 12 anos, 13 anos, é a terceira hipótese. Se reaparecer depois dos 10 anos do artigo 39. O Código Civil não informa, mas a doutrina vai dizer pra gente. Se ele aparecer depois dos 10 anos do 39, aí é claro que ele não terá direito a nada. Ele não poderá exigir nada, o ausente. Essa é a solução que a doutrina traz para essa situação. Bom, com essa informação, nós encerramos o estudo da ausência e aqui abrimos o papo sobre a ausência exatamente para olhar para a sucessão definitiva, que é quando ocorre a declaração de morte presumida. Então entenda, cuidamos da morte presumida, a morte presumida está no artigo 7º do Código Civil, mas também está no procedimento da ausência. Quando lá da sucessão definitiva. Bom, com isso, encerramos o papo sobre morte presumida e eu já te convido para a nossa próxima aula, em que a gente continuará o estudo das pessoas. Um grande abraço, até lá!